Olá, bem-vindos ao podcast Ginecast. Esse é um podcast voltado para a saúde feminina, onde a gente aborda temas relacionados à saúde feminina, com convidados de alto padrão científico. E a nossa ideia é trazer para a internet e para o debate temas relevantes e com embasamento científico sobre o assunto. Hoje nós temos aqui o Dr. Marcelo Steiner, que é ginecologista com especialização em ginecologia endócrina, e o Dr. Caio Aquino, que é cirurgião do aparelho digestivo com foco em cirurgia bariátrica. Eu vou pedir para cada um de vocês se apresentar um pouco melhor e falar um pouco mais do currículo, da formação. Vamos começar pelo Marcelo. Bom, boa noite a todos. Primeiro, eu queria agradecer aqui o convite, feito pelo professor Mancusi para participar desse podcast, Eu acho uma atitude bem louvável, de trazer a melhor informação científica para a internet, porque hoje a gente realmente está bem aí recebendo desinformação de maneira bastante importante. Bom, eu sou ginecologista, formado pela Faculdade de Medicina do ABC, estou lá como professor até hoje, fiz mestrado lá, depois eu fiz meu doutorado na Unesp e depois eu fui fazer meu pós-doutorado fora do Brasil, fiz nos Estados Unidos, na Emory, na Georgia, em Atlanta, E meu foco de prática justamente é ginecologia endócrina e climatério, Hoje, praticamente, estou atendendo mais mulheres aí de 40 a mais, E é mais ou menos isso. Legal. E o Caio? Boa noite a todos também. Também queria agradecer ao João Paulo pelo convite. Eu sou cirurgião do aparelho digestivo, me formei na Santa Casa de São Paulo, fiz toda a minha formação lá de residência, de pós-graduação. E a minha especialização depois disso foi em cirurgia laparoscópica e cirurgia robótica. Um dos focos maiores realmente nosso é de cirurgia bariátrica e metabólica, mas a gente faz todo tipo de cirurgia do aparelho digestivo. A ideia inicial, e principal da nossa conversa hoje é a gente abordar a obesidade, A gente sabe que a obesidade é uma epidemia na nossa sociedade, Nós, humanos, gostamos muito de comer e eu gosto sempre de trazer uma perspectiva evolutiva da coisa, Porque a nossa espécie, Homo sapiens, a gente está aqui há 300 mil anos, talvez o gênero Homo há mais de 1 milhão de anos, E a gente sempre viveu com fome, Olhando por uma perspectiva evolutiva, a gente sempre teve dificuldade de acessar comida, sempre foi difícil. E a natureza criou uma série de mecanismos de defesa para que a gente não perdesse peso e para que a gente absorvesse o máximo de nutrientes possível. Então, o nosso intestino ele é muito eficiente, Ele consegue absorver muito bem os nutrientes. Só que a nossa vida mudou, A gente não vive mais como os homens das cavernas ou como os índios viviam, A gente vive de uma maneira diferente hoje em dia, onde a gente tem oferta de comida ilimitada e comida calórica e comida ultraprocessada, e a gente não passa mais fome e, ao contrário, hoje em dia a gente tem excesso de nutrientes e talvez nutrientes de má qualidade, Então, é muito difícil, eu acho que para o nosso cérebro lidar com isso, Então, hoje a gente tem uma novidade, vamos dizer, no tratamento da obesidade, que são essas novas medicações e tudo isso vem despertando muito interesse e acho que são tratamentos realmente revolucionários, Assim como foi a cirurgia bariátrica há um tempo atrás, Então, eu acho que o Marcelo vai trazer uma perspectiva mais para o lado
das medicações e uma perspectiva mais clínica, né? E o Caio vai trazer mais uma perspectiva cirúrgica para o tratamento da obesidade, né? E principalmente da obesidade na mulher, né? Acho que o nosso foco aqui é mais feminino, né? Mas a gente sabe que é um problema não exclusivo da mulher, né? E, e a minha mãe, Marcelo, não sei se você sabe, mas a minha mãe é ginecologista também. E eu Sim, lembro, sei. e eu lembro sempre dela falar o seguinte, assim, né? Que a mulher tinha que tomar cuidado para não engordar em 3 momentos da vida dela: na adolescência, na gravidez e na menopausa, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, eu acho muito interessante, né? Porque falando da questão da obesidade, há uma diferença no gênero, né? Pensando assim do ponto de vista também, né, evolutivo, né? A mulher acumula mais gordura que o homem, né? Não tem jeito, né? O percentual de gordura da mulher é maior do que o homem, provavelmente nesse processo de evolução, para ter capacidade de reproduzir, de amamentar, né? Precisava guardar mais energia do que o homem, né? Eventualmente. E agora, né, nesse ambiente que você né, acabou de expor, assim, de a gente ter aí um ambiente mais obesogênico, né, e ganho de peso, a mulher acaba também sofrendo bastante com isso. E essa questão de diferenciação de gênero, eu acho que o grande motivo é o estrogênio, né? O estrogênio que, né, é um regulador metabólico aí muito importante na mulher, né? E nesses momentos que você falou é quando ele né, vira um protagonista, né? A adolescência é quando existe um pico importante de estrogênio, né? Que o ovário começa a produzir, então, logicamente, tem esse impacto aí, né? Começa a ganhar peso. Na gestação também há uma alteração hormonal que pode levar a isso, né? Principalmente mudando algumas sinalizações estrogênicas, essa mulher ficando com mais fome, né? E aí pensando na adaptação, porque ela precisa realmente ter acesso à energia, porque ela vai, né, ter um outro ser aí sendo gerido, então é importante. E na menopausa, e eu acho que aí hoje é um assunto que está bem em alta, né? O estrogênio também né, faz aí as suas ações ou não ação, né? O estrogênio ele tem tanto uma ação central como uma ação periférica, e essa mulher também sofre aí com a mudança, né? Principalmente a mudança de distribuição corpórea dela, né? Então, aquela famosa frase, né? De mudança de um corpo em pera, né? Com um acúmulo de gordura mais em glúteo, né? Para um corpo em maçã, que ela começa a ter um padrão mais masculino mesmo, de um acúmulo de gordura visceral, né? E isso, do ponto de vista de saúde, traz bastante, é bem desastroso, né? Pensando na definição de obesidade em si, né, a gente tem que considerar um excesso de tecido adiposo maior, né, em relação à massa magra, né, e isso normalmente, né, associado a consequências para sua saúde, né, ou para sua autonomia. Não necessariamente a pessoa precisa estar doente, mas eventualmente sofrer alguma coisa com esse acúmulo de tecido adiposo, né, às vezes pior locomoção, mais cansaço, dores articulares, né? Então, isso também caracteriza essa doença, né? Que é uma doença sistêmica, crônica, complexa, né? E eu acho que quando a gente começar a abordar o tratamento, a gente vai ver o quão complexo isso é, né? E já entrando um pouquinho nos tratamentos, eu acho que hoje o que a gente tem, né? É uma gama de possibilidades para ajudar esse paciente muito maior, né? A gente tinha um gap antes de tratamento pouco eficazes, né, para o tratamento da obesidade, né, em comparação ao que tinha, que era a cirurgia bariátrica. E agora a gente está diminuindo esse gap de eficácia, né? A gente está com tratamentos mais eficazes, que são esses tratamentos para a obesidade aí, né, atuando, né, em sistemas específicos e tendo uma boa resposta tanto para a obesidade, também, né, benefícios secundários muito interessantes, né, cardiovasculares e metabólicos. O Caio, você quer definir para a gente o que é obesidade? Então, eu acho que o Marcelo acabou definindo em relação à quantidade de gordura e massa magra. O comer é cultural, né? Você vai encontrar sua família num almoço, num jantar. Dificilmente você marca outra coisa para fazer.
Você vai encontrar seus amigos, você até pode ir num barzinho e tal, mas com toda certeza você não vai só beber, você vai comer alguma coisa. Você marca alguma coisa, um almoço de negócios, você marca um jantar de confraternização, tudo está envolvendo comida, né? Então, realmente, para a gente é cultural. E recompensador, né? Então, Que eu acho que é o que traz mesmo, né? Assim, tem um e sistema de sinalização recompensador com comida, né? com toda certeza. E hoje a gente tem uma abundância de comidas muito palatáveis, né? Que também acaba sendo um problema. E a gente acaba ouvindo dos pacientes, principalmente isso. Eu não quero deixar de comer. Meu trabalho envolve almoços e tal. Muitos falam isso. Outros falam, não, eu gosto de churrasco, eu não quero parar de comer carne. E quem opera não come mais carne. O que não é uma verdade, né? Tem muita coisa errada que acaba sendo dissipada. O que a gente leva em consideração para indicar uma cirurgia não é só o peso, a altura, né, as comorbidades. A gente leva em consideração que o paciente tenha tentado um tratamento clínico prévio. Hoje a gente tem vários medicamentos para uma tentativa de tratamento clínico. A gente sabe que, dependendo do índice de massa corpórea, realmente, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, se tiver um índice de massa corpórea muito elevado, o tratamento clínico não vai ser tão efetivo. Pode-se tentar, claro, né? Mas dependendo das comorbidades, dependendo do índice de massa corpórea, realmente tem indicação de cirurgia. Eu acho que uma coisa não tira a eficácia da outra, né? A gente consegue conviver muito bem tendo tratamento clínico e cirúrgico. E eu acho que tem que fazer parte o tratamento clínico antes da indicação cirúrgica. Mesmo porque o paciente tem que estar completamente decidido e saber não só de como é a cirurgia, como é o pré-operatório, como é o intraoperatório, quanto tempo leva a cirurgia, como é feita, se é laparoscopia, se é robótica, quanto tempo fica no hospital. Tudo isso o paciente tem que participar, não só ele, mas é interessante que sempre alguém da família também participe junto. Porque a evolução desse paciente, dessa paciente, né, no caso, vai depender muito disso. Vai depender do quanto ela se preparou para passar por um procedimento cirúrgico, se o tratamento clínico realmente não for eficaz, e que apoio que ela vai ter, né, durante essa etapa toda. A gente vai ter muitos leigos assistindo esse nosso podcast, então eu queria a gente começar assim do básico, né? Existe a obesidade, que a pessoa é obesa e é saudável? O que são essas comorbidades que vêm junto com a obesidade ou que podem estar separadas? Vamos falar um pouco dessa parte, assim. Quando, por exemplo, que é uma obesidade que é candidata à cirurgia ou não? Então, hoje, o que se define para indicar cirurgia o paciente tem que ter um índice de massa corpórea entre acima de 35, com alguma comorbidade, ou acima de 30 se tiver um diabetes descompensado. Certo. Lembrando que o normal O normal é abaixo de 25, isso, entre 18 até e 25. né? Então, assim, de 25 a 30 É um sobrepeso. É um sobrepeso, né? Isso. E De 30 a 35, obesidade 1. Isso. 35 a 40, obesidade 2. Acima de 40, obesidade 3. Então, você indica com 30, acima de 30 Acima com de 30, comorbidades. com diabetes descompensado. Diabetes descompensado. Isso. Acima de 35 com comorbidades. Certo. Ou acima de 40, mesmo que não tenha comorbidade.
o que a gente leva em consideração, que comorbidades a gente leva em consideração? Então, diabetes, hipertensão arterial, refluxo gastroesofágico, esteatose, que é o aumento de gordura no fígado, apneia do sono, alterações hormonais ginecológicas, que aí o Marcelo vai comentar para a gente. Lembrando que todas essas comorbidades que você está dizendo, quase sempre, quando o paciente perde peso, elas se resolvem ou melhoram muito, né? A grande maioria, sim. Sim. Porque elas são secundárias à obesidade, vamos dizer assim. A grande maioria é secundária à obesidade. Exatamente. E esse paciente provavelmente vai ganhar mais tempo de vida e mais qualidade de vida, né? Saúde. Mais saúde, né? E aí, Marcelo, o que você Não, acha? eu acho, é isso, né? É uma doença sistêmica importante com altíssimo impacto na qualidade de saúde, né, de quem é acometido, né? Como uma doença complexa, ela exige um tratamento complexo, né? Multidisciplinar, né? Eu acho que, eventualmente, é muito mais comum para mim pegar mulheres que estão ali, né, classificando pelo IMC, uma obesidade grau 1 ou um sobrepeso já com comorbidades, né? E talvez nem tão candidatas ainda a uma cirurgia bariátrica, mas já com a doença, né? E desenvolvendo um processo. E aí, lógico que a gente precisa, né, como primeira etapa do processo de tratamento, é mudança de estilo de vida. Então, assim, fundamental a gente sempre fazer essa orientação alimentar, né? Fundamental trazer aí a questão do exercício físico, que é muito importante. Então, eventualmente, até ter um educador físico. A gente falou que também é uma doença que impacta bastante aí do ponto de vista sociocultural, né? E às vezes é difícil você mudar hábito das pessoas. Então, eventualmente, ter um psicólogo, um terapeuta que vá conseguir, né, mudar algumas questões de hábito, enfim, né? É uma doença que realmente exige um esforço, né? Agora, ela, como doença complexa, tem um problema, né? O próprio cérebro, né, trabalha contra o tratamento, vamos dizer assim. Então, ele defende essa gordura, né? E aí eu gosto de trazer sempre nessa hora esse raciocínio evolutivo, né? Porque Exato, eu diria que tudo bem, é o nosso cérebro, mas eu diria que são os nossos genes. Exato, exatamente. Os nossos genes exatamente. querem que a gente o cérebro coma. ele não é autônomo, né? Ele está ali sendo, né? Ele tem ali as sinalizações celulares fazendo isso. Então, os genes, as proteínas sendo produzidas aí pelas células, dizendo, Exato. olha, você precisa... eu estou perdendo energia aqui, você está perdendo muita energia. Isso não é correto, porque senão eu vou passar fome lá na frente. Então, eu preciso recuperar. Então, esse é o mecanismo, né, de defesa mesmo da energia, né? E não se sabe como se define esse estado, né? Por que eu tenho que estar nesse estado... Eu brinco com os pacientes que é como se fosse aquele botão do celular que quando ele está com a bateria baixa, ele ativa economia de energia. Exato, exatamente. Então, é como se o nosso cérebro tivesse um limite, assim, você pesa 100 quilos, você perdeu 1 quilo, ele não quer saber que você está acima do peso. Ele não quer que você perca peso. Então, ele ativa esse botãozinho. E o que ele vai fazer, né? Abaixa o seu metabolismo, aumenta a sua fome, diminui a sua saciedade. Exato. Então, assim, é contraproducente para a pessoa, né? Imagina, você já está ali difícil, fazendo uma né? dieta que provavelmente você não gostaria, porque você quer participar do churrasco, você quer comer aquela carne gostosa, você quer ter aquele prazer da alimentação, você está fazendo exercício físico que também muitas pessoas não gostam, enfim. E mesmo assim, você até perde no início, mas depois tem esse reganho, né? Que é o grande, muito que é o grande problema, né? E aí eu acho que entra a necessidade de você construir esse tratamento com medicamentos, né? E aí a gente tem esses medicamentos hoje bem potentes, né? Antigamente tinha, lógico, mudança do estilo de vida que, sei lá, 5 a 10% das pessoas conseguem manter esse peso, né? A grande maioria não. E depois você tem isso, metformina, né? Teve o Orlistat, mas ali com uma capacidade de percentual de perda de peso baixa, né? A grande maioria, se chegar a 5%, era um grande resultado, né? Os medicamentos antigos que a gente tinha, né? Eram ali da linha das anfetaminas também, e tal, que tinham muitos efeitos colaterais. com né? efeito colateral e sem uma Fluoxetina.
sem uma grande resposta, uma grande eficácia, né? Então, quer dizer, era realmente na balança era ruim. Eu lembro na época da residência, quando a bariátrica estava começando, os pacientes ficavam internados para perder peso, era uma luta para perder peso. Não conseguia, não, só vou operar você com tanto peso. Tinha umas metas, assim. E não conseguia, porque... Que é meio absurdo, né? Se a gente for pensar. Isso, pô, é uma tortura no final das contas. Só vai operar o cara se trabalhando você contra ele perder, mesmo, né? 20 quilos, 15 quilos. Imagina, se ele fizer isso, porra. E na verdade também tem, eu já vi, você provavelmente deve ver isso com aquela paciente que o plano de saúde não aprova a cirurgia se ela não tiver um IMC-X, né? Sei lá, acho que no caso aqui é 35, né? Então ela tem um IMC de 33, aí ela come para chegar no 35 para poder fazer a cirurgia pelo plano. Você já viu isso? Já né? Vi. Também é uma situação... Nada indicado, né? Mas... Nenhum dos dois lados é interessante, né? Então, essas novas medicações, então, vamos falar um pouco sobre elas. Como elas surgiram, como elas funcionam... Bom, essas medicações elas já estão sendo desenvolvidas há muito tempo, né? Logicamente é um processo bem longo. O que é muito interessante também é que elas são muito estudadas, né? Vem com um embasamento científico muito importante, né? O que é, para a gente, né? Fundamental. E o que acontece são medicamentos que estimulam incretinas, né? A mais conhecida, né, é a GLP-1, que no início, por serem incretinas, elas têm essa função de potencializar a atuação pancreática na liberação de insulina, né? Aumentar a insulina. Então, elas foram inicialmente, né, propostas para o tratamento do diabetes. E aí, em se tratando do diabetes, viram que também tinha uma perda de peso importante, né? E aí, para uma atuação central, né, no centro da fome mesmo, diminuindo o apetite, e também diminuindo o esvaziamento gástrico, que também fazia aí um efeito dela diminuir a vontade de comer, né? Então, se observou esse mecanismo de ação, né, levando a essa perda de peso, né? E essas incretinas hoje é o GLP-1, né, que é essa proteína liberada no intestino, né, em células nervosas no intestino, e também o GIP, né, que hoje você tem medicação que age tanto como agonista do GLP-1 e também como agonista do GIP, né? E elas ambas são medicamentos potentes, né? Aqui aqui tem atuação no agonista de GLP-1, ela consegue aí perder em média de 10 a 15%, né? Com um grande percentual de indivíduos perdendo mais de 10% de peso, que é um resultado muito bom. Você perder 10% de peso já é considerado um resultado bom. E esse agonista dual, né, tanto em GLP-1 como em GIP, ele tem uma potência maior, chegando aí em média a 15%, mas tem indivíduos que perdem 20% de peso, né, que aproxima já bem mais do que era antigamente com a cirurgia bariátrica, né? E são drogas bem potentes e relativamente seguras, né? Tem, logicamente, como qualquer medicamento, seus efeitos colaterais, suas questões, mas, de maneira geral, são medicamentos potentes e seguros. Eu costumo dizer para as pacientes assim, que tem tanta gente tomando que se tivesse algum problema, teria aparecido já, né? Porque, assim, claro que foram feitos os estudos de liberação e de segurança e tal, e depois que as drogas caíram no mercado, elas estão sendo amplamente utilizadas, né? Isso. E a gente não vê, assim, grandes efeitos adversos, né? Assim, um relato aqui ou outro, uma coisinha ou outra, mas são assim, poucos efeitos, né? O que, para ter uma ideia não só da quantidade de pessoas que usam, mas do quanto isso foi lucrativo para essas empresas, a maior empresa fez com que aumentasse o PIB do país. Né? Acho que a gente pode falar os nomes comerciais, né? Acho que quem está assistindo vai querer saber, né? Então, o primeiro remédio que foi lançado, né, foi o Victoza, né? Então, o Victoza foi dessa empresa dinamarquesa, a Novo Nordisk.
o Victoza ele era para o tratamento do diabetes. Sim. Né? Sim, E aí, Saxenda também. os pacientes viram, eles começaram a perder peso, né? Então, a empresa pegou a droga do Victoza, que era a semaglutida, não, a liraglutida, e fez uma dose um pouco maior, né? E começou a utilizar, fez o estudo de segurança, claro, para não diabéticos, apenas para perda de peso. E aí lançou o Saxenda, né? E aí o Saxenda, as pessoas começaram a usar o Saxenda, começaram a perder peso com ele, só que ele tinha um inconveniente que era de aplicação diária, né? Sim. E uma medicação subcutânea. Sim. E a gente sabe que é sempre difícil ficar tomando injeção Sim. e tal. Então, eles fizeram a outra molécula, né? Que aí é a semaglutida. São bem semelhantes, né? São Bem meia-vida diferente, por isso que é diário e mensal, São né? todos Mas análogos do GLP-1. Do né? GLP-1. E daí a semaglutida foi primeiro testada para diabetes, foi muito bem, o Ozempic. E aí depois eles lançaram o Wegovy, O Wegovy, exato. para perda de peso, o mesmo caminho do Victoza Saxenda, do Ozempic, o Wegovy, né? Isso. E agora tendo variação de doses, né? Vai ter uma dose maior agora, Vai né? ter uma maior ainda. Para melhorar a potência, sem grandes aumento de eventos adversos, tal. Então, né? Você está tendo adaptações aí de uma mesma molécula, né? E a terzepatida, que é, assim... Isso, e daí agora a gente tem esse medicamento novo, que daí é de outra empresa, né? Outra empresa, da Lilly. Da Lilly, que é o duplo. Isso, que é o dual, Que é o Monjaro. Monjaro. Isso. O Monjaro Que a também... terzepatida, como molécula, é o Monjaro o nome comercial, exato. Ele também é usado para diabetes? Sim, também é usado para também. diabetes. Sim, mas o intuito realmente dele foi para perda de peso. Ele não fez esse caminho de primeiro fez. tratamento de diabetes, ele foi direto para perda de Mas peso. tem umas coisinhas legais e importantes que eu acho que para quem vai usar esses medicamentos que saibam, né? E que nem todo médico que prescreve fala. Como são medicamentos que realmente vão aumentar a insulina e tudo, são medicamentos que idealmente o paciente não deve comer doce, não deve comer açúcar, né? E muito carboidrato. São medicamentos que idealmente não devem ser utilizados por quem tem refluxo gastroesofágico, porque como você retarda o esvaziamento do estômago, você gera refluxo. Então, o refluxo, até um certo ponto, ele pode ser fisiológico, mas muitos pacientes desenvolvem refluxo grave por conta desses medicamentos. Então, a gente não tem efeitos colaterais graves, mas a gente tem efeitos colaterais. Sim. E o refluxo a longo prazo pode levar ao câncer de esôfago, né? Sim, mas não é uma coisa... acho que a gente não deve levar isso tanto em consideração. É mais sintoma mesmo. Mais sintoma. Leva a esofagite, leva a outras alterações esofágicas, entendeu? Outra coisa que ele pode causar também é constipação, né? Sim. Todos esses medicamentos causam constipação. Então, é uma outra coisa importante. É orientar o paciente que ele tem que aumentar a ingesta hídrica e que, muitas vezes, principalmente as mulheres que já têm, às vezes, um certo grau de obstipação, devem tomar algum laxativo simples, entendeu? A mulher é mais constipada que o homem, mais constipada. Né? Hidratar sempre, porque essa diminuição do apetite, né, a atuação central é uma atuação potente. A pessoa deixa de comer e hidratar, né, e tomar água. E aí, né, você tem efeitos colaterais eventualmente por causa de um comportamento inadequado no uso, né, assim, porque a pessoa, não porque ela quis, mas porque, né, no dia a dia trabalhando, sente fome, nem toma água e a causa tem defeito. E é interessante que até o Ozempic, ou seja, só os análogos do GLP-1, sem o GIP, os pacientes tinham muito enjoo, muita náusea. E essa junção realmente diminuiu os efeitos colaterais de mal-estar. Então, isso facilitou muito para os pacientes a tomada do medicamento, né? E a suportar, comer menos e tal. É super interessante isso, porque eu tinha pacientes que me diziam assim, doutor, eu não sei se isso aqui funciona porque ele diminui a minha fome ou se é só porque me dá náusea. Porque eu fico nauseado e não tenho a menor vontade de comer. O Monjaro, menos.
Dá Ele menos dá náusea. menos. Por que será, Tira o né? apetite. Se ele é um agonista duplo, né? Então, mas não se sabe exatamente qual que é o efeito do GIP. É, Ainda sei. há desconhecimento. Tanto que isso é uma coisa que para ficar, eu acho que duas mensagens, né? Uma que assim, efeitos colaterais todos os medicamentos têm, né? Agora, se você Sim. colocar na balança o benefício que Lógico. esses medicamentos trazem, né? E se você, né, se adaptar dentre todas as orientações que o médico vai te fazer, é uma excelente estratégia de tratamento. E ainda, você tem uma diferença, né, entre a molécula semaglutida em termos de robustez científica, assim, de ensaios clínicos, né? Você tem vários desfechos já avaliados na semaglutida e menos na terzepatida. Então, assim, eu acho que ainda, né, tem algumas coisas com a terzepatida, apesar dela ter esse tem menos efeito colateral, que ainda precisam ver se ela vai aparecer, vai se evidenciar, se vai ser melhor ou pior do que a semaglutida, né? Acho que a semaglutida ela foi muito mais testada, muito mais utilizada, Muito mais, né? Nossa. Não, e já tem uma série de outros medicamentos em desenvolvimento. O próximo é um triagonista, né? O glucagon junto. Isso. Então, isso vai ser uma sequência, vai ser uma cascata de Você vai ter remédios. oral também, né? Vai ter oral. Vai ter oral. Pra gente só finalizar aqui a parte dos efeitos colaterais, o que sempre é falado, né, como efeito colateral, são as pedras na vesícula. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É o emagrecimento que causa pedra na vesícula ou é o remédio? Porque eu sei que lá na época da bariátrica, no começo da história da bariátrica, se fazia as colecistés juntos, justamente porque esses pacientes quase sempre acabavam desenvolvendo uma pedra na vesícula. E aí, hoje em dia, eu sei que não se faz mais. Desenvolve um pouco mais isso. Como que é a formação dos cálculos na vesícula? Então, até recebi... Hoje eu atendi uma paciente que veio com microcálculos depois de ter perdido peso por uso de um análogo. Pode acontecer. Do mesmo jeito que quem faz uma gastroplastia pode desenvolver pedra na vesícula. O que a gente tem de literatura é que 30% desses pacientes, normalmente por perda de peso, pode formar pedra na vesícula. Não é o medicamento em si, entendeu? Não é um efeito colateral do remédio. Se ela fizesse dieta, atividade física e perdesse peso, Poderia talvez ela formasse as pedras do mesmo jeito. E do mesmo jeito que quem faz cirurgia também pode formar. Do mesmo jeito que muitas mulheres, principalmente mulheres, né, acima de 30 anos, que já tiveram filhos e tal, nesse ganho e perda de peso de gestação também, muitas vezes forma pedra. Então, você tem uma colestase, né? Você tem uma redução do fluxo, né? Fluxo. E é o que realmente pode fazer precipitar. Bom, e a gente, em relação ainda aos efeitos colaterais e possíveis complicações, a gente só vê o viés, né? Então, aumenta risco de pancreatite, aumenta risco de colite por causa da constipação. A gente só vê o que chega no hospital. Sim. Então, é complicado para a gente dizer, olha, realmente tem um risco maior. Cara, quantas pessoas tomam isso e não tem nada? Exato. Entendeu? Então, é uma possível complicação. Mas é muito baixo. E quantas emagrecem, tá certo? Então, vamos olhar o lado do benefício, né? Nós não estamos falando de estética, nós estamos falando de saúde, né? Sim. Então, diminui o risco de câncer, isso comprovadamente, né? Na minha área, câncer de endométrio, a gente sabe que está super ligado à obesidade. Então, processo inflamatório, né? E processo inflamatório. E tem estudos já mostrando que o paciente que sustenta a perda de peso depois do tratamento também tem diminuição de recidiva. Olha como é importante esse estado inflamatório da obesidade, do excesso de estrogênio como indutor de câncer, né? Você pegou um ponto importantíssimo, que é o estado inflamatório. A gente costuma dizer que o paciente com obesidade, ele tem um estado inflamatório para tudo.
Não só. E realmente, tem risco maior para ter câncer, né? Então, vários tipos de Tem câncer, vários não só, né? trabalhos. O principal acho que é o de Vários endométrio, artigos, mas né? vários sim. outros, câncer de mama, Sim. outros cânceres. Essa questão de resistência à insulina com inflamação, pô, é um gatilho para diversas doenças, né? E a gente está falando de um medicamento, né? E aí, principalmente a semaglutida, que diminuição de 20% de doença cardiovascular. Então, Assim, 20% de desfecho cardiovascular, de diminuição de complicações cardiovasculares é uma coisa muito grande, Então, né? Poucas coisas fazem isso hoje em dia, né? doença cardiovascular é o quê? Só pra gente... infarto e AVC. Exato. Que é do que as pessoas morrem? E mulher, então? Primeiro lugar, infarto e AVC. É disso que as pessoas... Sim. Segundo lugar, câncer. Sim. Então, a gente tem uma medicação, né? Ou uma cirurgia Reduz dislipidemia. que vai reduzir Esteatose, as principais tudo, né? causas de morte, Sim. né? Então, assim, é isso, quer dizer, pode sim, né, o pós-market, né, tá sendo feito essa avaliação, né, coleta de dados, tudo, né, esse surveillance, né, que tem dos medicamentos, tem pancreatite, sem dúvida, tem um monte de coisa, como todos os medicamentos, não tem nenhum medicamento que não causa nada, né, de efeito colateral, mas o benefício que você tem versus o pequeno percentual de efeitos colaterais, eu acho que assim, colocando na balança não tem como, né. Lógico que você tem que identificar as pessoas de maior risco. Pô, cara, você tem muito refluxo. Poxa, talvez para você não seja uma estratégia interessante e tal. Né? Melhor ir para bariátrica. Não, você está com um Ou trata o excesso de refluxo gordura. antes, né? Ou você está com excesso de gordura muito grande. Por mais eficaz que seja, poxa, a gente não vai conseguir alcançar um resultado adequado e tal. Então, por isso que eu acho que não existe nós contra eles, né? Que De teve aí jeito uma algum, polêmica essa semana aí porque De não jeito foi algum, aprovado no imagina. SUS, né? A semaglutida, e aí nos bastidores coisa teve... inicial Foi uma também, bobagem. No final, acho que a coisa se adequou. Porque não dá para ser, né? Os cirurgiões vão ficar sem cirurgia e... Não. Acho que é uma questão de possibilidade. Eu acho que se a gente tivesse que elencar o tratamento, né? Então, assim, primeira coisa, mudanças de estilo de vida. Sim, Né? sem dúvida. Dieta, atividade física, que a gente sabe que é o melhor. Né? Sim. Algumas vezes, principalmente com acompanhamento nutricional e psicológico, e também de um educador físico importante. A gente sabe que é o melhor, mas que é muito difícil. Mas né? que assim, que vai contribuir junto, né? Não é para Sim, parar, comecei a tomar exato. remédio para... Não, porque ele vai até ajudar a manter, né? Exato. Depois, se por acaso você diminui dose ou para de tomar, se você tiver já com hábitos adequados, você até mantém, né? Depois a gente parte para... Depois dessas primeiras medidas, a gente parte para um tratamento medicamentoso. Sim. Né? E quando que a gente indica o tratamento cirúrgico? Conta um pouco o histórico dessa cirurgia, porque assim, há 30 anos atrás não existia cirurgia de obesidade. É uma coisa meio... Existia, mas era pouco feita. e a coisa era meio complexa. Fala um pouco sobre isso. Eram cirurgias abertas, né? Se colocava anel no estômago. Então, a coisa era... O resultado não era... E se indicava realmente para pacientes muito obesos. Né? Era mais mórbido e com pior resultado. Então, pior resultado. E uma última coisa só dos medicamentos, até para fazer o link com isso. Uma coisa que é muito discutida em congressos e que a gente ainda não sabe é por quanto tempo você vai deixar o remédio. Esse é um ponto, assim, crucial. Sim. Porque não são medicamentos baratos. Sim. Entendeu? Você já tem Monjaro para vender no Brasil. Isso desde maio, se eu não me engano. Não tem ainda de todas as dosagens. Né? Tem de 2,5 e 5 miligramas por enquanto. Né? Só que, normalmente, você chega até uma dosagem de 15 miligramas. Entendeu? E não tem aqui ainda. Então, o de 5 miligramas, por exemplo, custa próximo de R$2.000 para você tomar por mês. 5 miligramas por semana. 5 miligramas por semana. Se você for tomar 15 miligramas por semana, você tem que multiplicar isso por 3. Então, você vai gastar R$6.000. Entendeu? Então, se você for ver custo... Por mês. Se você for ver custo, para quem toma, sei lá, muitos conseguem ficar com 10 miligramas por um prazo mais longo e ser bem satisfatório. Se você for ver, são R$4.000 por mês. Né? Mas o que é muito discutido é isso.
agora. É, Por quanto tempo você vai e o impacto, tratar? né, que você tem desse uso prolongado aí em massa óssea, em massa muscular, né? Porque assim, no princípio, né, não parece ter tanto impacto. Na verdade, muito se fala que você diminui a gordura que está ali permeando, né, o Dentro do tecido músculo. muscular e tal. Mas já tem, né, pessoas assim sérias avaliando isso e tem um certo impacto, né? Assim, então, poxa, será que para quem toma esse medicamento e não faz nenhum exercício físico, isso tem um risco maior, né? Então, assim, acho que no longo prazo vão ter que ter acertos, né? Sem E dúvida. saber como que, às vezes, eventualmente fazer uma variação de dose, quer dizer, pô, você está aumentando o seu risco em tal coisa, vamos diminuir, vamos acertar aqui e tal. Então, tem muita lacuna ainda para aprender, né? Mas eu acho que, sem dúvida, foi um grande avanço, Eu acho né? que a gente não pode excluir uma coisa e só indicar outra, né? Do mesmo jeito que também tem que se ter também não se pode deixar de indicar uma cirurgia para quem tem realmente necessidade e indicação e só manter essa pessoa com medicamento, mesmo sabendo que o medicamento tem a sua limitação, entendeu? Acho que também é uma coisa importante. A gente tem cirurgia bariátrica há mais de 40 anos, né? E o que se fazia até há algum tempo atrás era só o FOB Capella, que é a cirurgia, uma das cirurgias mais antigas, que é um bypass gástrico, né? Só que com um anel de silicone ao redor daquele coto, daquele coto gástrico que ficou lá. Então, vamos explicar, desculpa, em termos mais leigos. Diminui o estômago. Diminui o tamanho do estômago, secciona, então Em nada quantos por vai para o cento? duodeno. Quantos por cento diminui o tamanho do estômago? Mais ou menos. Você fica com um estômago próximo de 40 ml. E antes era quanto? Um estômago normal tem próximo de 500 ml, eu acredito. Então, você diminui bastante o tamanho do estômago. Demais. Você fica com Quase o 5 estômago vezes. excluso, uma parte do estômago, que fica lá dentro Certo. da barriga, só que sem acesso. Não sem é, você não tira, você nem simplesmente... endoscópico. Até você consegue um acesso endoscópico com uma endoscopia de duplo balão, mas que raros lugares no Brasil têm para fazer isso. Então a gente costuma realmente dizer que não tem nem acesso endoscópico. E você leva a primeira porção do intestino delgado, que é o jejuno, nesse pequeno pouch que a gente fala, né? Nessa pequena câmara, de modo que a pessoa come e todo o alimento vai direto para o jejuno. Essa cirurgia como chama? Esse é o bypass gástrico. Bypass gástrico. Então, você desvia uma parte, você encurta, você diminui o estômago E e faz um desvio, curto-circuito, faz um desvio. atalho. É um atalho. Tira uma parte do intestino delgado, que é responsável por absorver Não tira, os nutrientes. você só desvia dele. Desvia, isso. Ele fica lá. Você tira do trânsito, vamos dizer Exato, tira do trânsito. Isso mesmo. assim. Esse é o bypass. Esse é o bypass. Eu acho que a cirurgia no Brasil ainda talvez seja ainda a cirurgia mais feita. Já está virando, já não, quase não é. Já está virando para ser a segunda e a primeira já praticamente já está começando a ser o sleeve, que é a gastrectomia vertical. A gastrectomia vertical foi realmente idealizada inicialmente como um procedimento duplo em conjunto com um outro procedimento antigo que era o duodenal switch, que é o desvio duodenal. Então se fazia essa redução do tamanho do estômago, se retirava uma fatia do estômago, isso se retira mesmo e manda para exame, se retira do organismo, e o estômago fica como um tubo. Né? Então você tira mais ou menos 2/3 do estômago e fica com 1/3 do estômago, e o que se fazia era um desvio do duodeno, não daquela pequena câmara, e levava o final do intestino delgado, que é o íleo, lá no duodeno. Só que isso dava muitos efeitos colaterais, o paciente ficava com uma diarreia que alterava até a convivência social.
Depois mudaram o tamanho das alças intestinais e tal, melhorou um pouco, né? Mas o que acabaram percebendo é que mesmo fazendo só o sleeve, só essa retirada de uma fatia do estômago, a pessoa perdia bastante peso, né? Então, o que se espera de um sleeve, de uma gastrectomia vertical, é uma perda de peso próximo entre 25% e 30%. Só que é uma cirurgia que, para algumas pessoas, gera um pouco de refluxo, e é uma cirurgia que, a longo prazo, tem um índice, uma taxa de reganho de peso maior do que o do bypass. Então, é uma cirurgia talvez menos invasiva do que o bypass, porque você não mexe com o intestino, só com a retirada de uma fatia do estômago. Você consegue corrigir algumas comorbidades, mas a longo prazo é uma cirurgia talvez um pouco menos efetiva do que o bypass. E hoje o que a gente tem são cirurgias metabólicas mais efetivas, ao meu ver. Que você faz o sleeve, faz a gastrectomia vertical e leva essa segunda parte do intestino delgado, que é o íleo, no antro do estômago. Então, a gente chama isso de bipartição de trânsito intestinal. Hoje é uma cirurgia liberada pelo Conselho Federal de Medicina. É uma cirurgia que faz com que haja uma perda de peso não só próxima, mas talvez um pouco mais efetiva do que o bypass gástrico, que tinha já uma perda de peso de até uns 35%. Então, essa leva entre 35% e 40% do peso. Com um efeito de resolução das comorbidades muito maior do que tanto o bypass quanto o sleeve, a gastrectomia vertical. Então, você consegue corrigir diabetes num percentual acima de 85% a 90%. Então, 90% das pessoas com diabetes tipo 2, você consegue resolver esse diabetes. E as outras comorbidades, praticamente 100% das outras comorbidades. Então, hipertensão, dislipidemia, esteatose e por aí vai. Com uma redução da possibilidade de refluxo em relação ao sleeve sozinho. Então, se o sleeve, a gastrectomia vertical sozinha, ela tem uma chance do paciente desenvolver um refluxo gastroesofágico um pouco maior, quando você faz uma derivação junto com o sleeve, você reduz um pouco, porque na verdade você abre outro espaço para Para a comida passar. Exato. Então, isso é o que a gente mais tem feito, com excelente resultado. A gente tem indicado para... E daí não fica nessa bipartição, então, não fica nenhuma área do intestino excluída. Nada excluso. Você tem acesso ao endoscópio, com o endoscópio você tem acesso ao duodeno, você tem acesso ao intestino delgado, e você continua com passagem de alimento também para o duodeno, com absorção de vários nutrientes e vitaminas que a gente precisa, que é o que realmente uma outra coisa que o bypass também deixava a desejar, né? Então, a comida faz dois caminhos, né? Deixa eu ver se eu entendi. Ela faz o caminho normal e ela também faz um caminho mais curto. Sim. E com isso ela chega mais rápido nessa porção final do intestino para liberar os hormônios enterais parecidos com o remédio. Isso. Na verdade, o remédio foi desenvolvido principalmente por conta do que se encontrou desses hormônios nas cirurgias. Entendeu? Então, fizeram várias pesquisas e descobriram que com a cirurgia, o alimento chegando lá no íleo, você tinha a liberação de vários hormônios enterais, entre 6 e 8 conhecidos, fora os não conhecidos. Parece que tem muito mais, né? Então vamos lá. O que você espera do paciente que fez a cirurgia? Como vai ser a vida dele após a cirurgia? Ele vai continuar comendo normal, só que ele vai emagrecer, ou ele vai comer menos, ele vai sentir fome? Como vai ser a vida dele depois da cirurgia? Ele vai ter um grau maior de saciedade,
ele vai conseguir comer de tudo. A gente, lógico, orienta que evite algumas coisas, né? Como realmente uma dieta adequada e saudável. Mas, em teoria, ele vai conseguir comer de tudo. O que acontece é que ele vai ter mais saciedade, vai comer uma quantidade menor, e o que a gente costuma dizer é que o paciente se torna extremamente seletivo. Porque, sabendo que ele vai comer menos, ele vai comer melhor. Ele vai comer coisas, talvez, que ele goste mais, coisas mais saudáveis. Às vezes existem, em alguns casos, alterações intestinais, né, em alguns pacientes. Então, ele sabe aquilo que ele pode ou não comer, aquilo que talvez gere algum desconforto maior. Mas é interessante que nesses pacientes que fizeram cirurgia e voltaram a ganhar algum peso, você também pode usar medicamento. Então, o medicamento também é usado nessa situação. São as várias Possibilidades, nuances aí. E no remédio, Marcelo? Nossa, eu tenho colegas, na verdade, tenho 2 colegas que fizeram cirurgia que estão, os caras são outra pessoa e estão há já um Muda a tempo, vida, né? muda a vida e já estão um tempo, né? Não teve um reganho, porque você também vê gente que tem um Lógico, reganho né? importante, Claro que- mas eu acho que, poxa, é mudança de vida mesmo. Mudança assim. de vida. É aí que entra realmente a mudança de hábitos. Sim, Né? Então, sim, e há uma O conscientização paciente que opera interessante. e vira a chavinha e tenha uma mudança de hábitos, ele vai resolver a vida. É porque o problema é assim, Saúde, ele tudo. muda de hábito sem fazer nenhum outro tratamento adicional e é muito difícil. E ele acaba voltando para os hábitos antigos. Uhum. Quando ele muda de hábitos e faz um tratamento associado, a chance dele conseguir manter o novo estilo de vida é muito A maior. aderência é Muito muito maior. maior, sim. muito maior. E eu ia te perguntar, do paciente que usa o remédio, o que você espera, o que vai mudar na vida dele com o remédio? Como vai ser a relação dele com a comida? Há uma certa variação, né? Assim, na minha prática clínica, eu vejo de tudo, né? Mas, assim, de maneira geral, o que as pacientes que são aderentes e fazem uso correto, né? Num tempo ideal, elas falam, eu perco fome, eu perco a vontade de comer. Muitos até reclamam disso. Poxa, gostava de comer e, pô, não tenho vontade de comer sobremesa, sempre comia sobremesa, aquele chocolatinho pós... almoço, que eu gostava, né? Então, há essa realmente diminuição de vontade, né? Se tem realmente uma atuação em sistema nervoso central diminuindo fome, né? Vontade de comer, tanto o apetite mesmo, o apetite, como aquele apetite emocional, hedônico, né? Tem uma ação dupla aí. Então, assim, é realmente um medicamento eficaz, né, nesse sentido, assim. E também essa coisa da distensão gástrica, né, que traz um desconforto. A pessoa não consegue comer muito, porque ela está com uma distensão, né, você tem esvaziamento gástrico mais lento e ela tem, então, acúmulo de comida ali, né. Tanto que para fazer cirurgia, né, tem que parar um tempinho antes, porque senão... Tem que parar o remédio 3 semanas antes. 3 semanas antes. Então, você vê como realmente fica alimento ali, né? E há esse desconforto. Bom, a gente está se encaminhando para o final aqui da nossa conversa e como você vê, para terminar aqui, como você vê essa época do climatério, né? E a relação disso com a obesidade, a Sim, reposição sim. hormonal. Por exemplo, uma coisa muito comum que eu vejo no consultório, que as pacientes perguntam assim, doutor, eu vou fazer reposição hormonal engorda? Sim, 100%, né? E aí as outras perguntam também, se a reposição hormonal vai emagrecer. Sim. Então agora eu estou engordando por causa do climatério, então eu vou fazer reposição hormonal e vou emagrecer. Olha, primeiro, Mancuso, eu acho que assim, a gente tem 30% mais ou menos de mulheres com obesidade no Brasil, 60% com sobrepeso. E o momento de maior incidência disso é justamente entre 40 e 50 anos, né? Assim, no momento em que ela vai ter essa transição, né, menopausal aí. Então, é o momento em que ela vai perder o estrogênio. E o estrogênio é um aliado da mulher, de maneira geral, para a saúde, né? Quando ela perde isso, nem há uma mudança em metabolismo, né? Não é que o metabolismo vai alterar, essa mulher vai ganhar peso porque o metabolismo dela diminuiu, não é isso.
Tem estudos mostrando muito claro que você não tem uma variação no metabolismo, mas você tem uma mudança na distribuição de gordura, né? E o estrogênio, como eu já falei, ele tem ação central e no tecido adiposo, e ela vai ter 2 anos antes já da data da última menstruação, quando ela realmente entrar na menopausa, um acúmulo de massa gorda, né? Ela tem uma elevação, né, desse ganho de massa gorda e uma diminuição de massa magra, né? Do ponto de vista de saúde é muito ruim. E essa massa gorda aumentada vai ser principalmente central, né? Visceral, aquela gordura que acumula na barriga. E vai ter o que a gente chama de hipertrofia, né? Essas células gordurosas, elas vão crescer muito, e aí tem um aspecto de diminuir capacidade nutricional, a vasculatura não consegue dar conta, e aí começa a ter processo inflamatório, sinalização inflamatória, resistência à insulina, e aumentando muito o risco metabólico cardiovascular dessas mulheres, né? Então, perder o estrogênio meio que pressiona as mulheres a desenvolverem doença cardiometabólica, né? Ela tende até a fazer uma que a gente chama de síndrome metabólica, né? Também impacto em microbiota intestinal, né? Que também hoje é muito, muito falado, quer dizer, a mulher que perde o estrogênio tem mudança na sua flora intestinal e um aumento da permeabilidade do intestino, aumentando a entrada de patógenos e tudo mais. Então, essa mulher, ela aumenta o processo inflamatório, né? Tanto que hoje a gente considera a menopausa como uma transição imunológica também. Ela, né, aumenta a resposta inflamatória. Tudo isso é muito ruim, né? E hoje a gente tem essa questão de que 30% dessas mulheres é obesa. Então, sim, elas já têm esse fator de risco da obesidade que a gente falou aqui, o programa, né? Quer dizer, ela já é uma mulher com uma sinalização inflamatória maior, com resistência maior. Então, perder o estrogênio vai potencializar tudo isso, o que é desastroso. E mesmo essas que são sobrepeso também, né? Assim, é só uma questão de ponto que você tá, porque muitas mulheres em sobrepeso também já têm um perfil aí de desequilíbrio metabólico, cardiovascular, né? E perder o estrogênio traz todo um problema. Então, essas mulheres, elas precisam de um cuidado maior, né? Assim, elas precisam de uma atenção nessa questão hormonal. E o estrogênio vai ajudar, sim, na diminuição dessa sinalização, até na diminuição desse acúmulo de gordura visceral. Não vai fazer perder peso, não é uma estratégia para perda de peso, mas sim uma estratégia para diminuir sinalização inflamatória, acúmulo de gordura visceral e, normalmente, se indicada no momento correto, até questão de preservação de massa muscular, massa óssea e diminuição de risco cardiovascular, né? Que abriria um outro leque ali para a gente discutir, mas eu vejo, se as mulheres não têm nenhuma contraindicação e têm sintomas, a terapia de reposição hormonal é uma estratégia muito boa, pensando também na questão do sobrepeso e da obesidade. Eu acho que a maioria das mulheres não vão ter contraindicações para reposição hormonal, né? A maioria não. A maioria não. A maioria não. Mas a gente vive grandes contraindicações, assim, se a gente for... quem já teve doença cardiovascular, já teve infarto e AVC, aí é uma contraindicação. Ou quem teve câncer de mama, assim. Câncer também, né? Alguns outros cânceres, ovário, endométrio, né? E câncer de ovário endometrioide. Isso. Né? Tem algumas coisas de especificidade, mas assim, de maneira geral, as mulheres... Mas a gente tem uma certa desinformação, né? Porque muitas pacientes têm muito medo de fazer reposição hormonal, né? E a gente precisa, talvez, quebrar um pouco isso, né? Tem muita desinformação, né? Sim. Ainda, né, a gente sofre um pouco com um estudo que teve há muito tempo atrás que trouxe a mensagem de que terapia de reposição hormonal aumentava risco de câncer mamário e risco de doença cardiovascular. Então, assim, era um medicamento completamente, né, inadequado. Mas não é isso, né? Esse estudo ele teve uma série de problemas aí metodológicos e hoje a gente entende ele de uma maneira muito diferente, né? E graças a Deus isso está mudando, né? Assim, quase 25 anos depois, foi publicado em 2002, né? Então, já faz um bom tempo. E saiu agora, né? Não sei se vocês viram no Fantástico, nos 2 últimos domingos, falando sobre menopausa, falou desse estudo e falou que tem que mudar e, lógico, tudo que se tem que fazer neste momento. Então, assim, eu acho que aos poucos a informação está chegando de maneira correta e eu acho que a mensagem é essa, conversar com o seu médico ginecologista sobre terapia de reposição hormonal, saber
todos os riscos e benefícios. E se ele te falar, olha, não faz porque aumenta câncer de mama, procure outro ginecologista, porque não dá, né? Hoje em dia não dá para ter esse tipo de argumento. Não, então, se você é mulher que está na transição menopausal, né? Está um pouquinho acima do peso, não tenha medo de procurar ajuda, porque às vezes é difícil até de abordar esse tema, né? Às vezes tem uma certa aura em cima disso, a gente às vezes não fica com vergonha de falar, a paciente fica com vergonha de Sim, falar, sim. e aí quando você fala, olha, será que você não quer uma medicação? Você está um pouquinho assim, ai, doutor, ainda bem que você falou, Sim. né? Então, hoje a gente tem muitas opções que passam desde a reposição hormonal para o climatério, a gente tem as medicações para perda de peso e a gente tem também, em alguns casos, a cirurgia bariátrica como uma excelente opção. Acho que a gente vai ficando por aqui. Não sei se vocês querem fazer algumas palavras finais. Não, eu só quero agradecer, né? Eu acho que é um tema muito importante. Eu acho que a gente, né, foi aí, caminhou por todas as questões da obesidade. Muito interessante, né, poder conversar com um cirurgião, né, que faz um tratamento específico, mas que tá dentro do contexto do tratamento, né? E eu acho que a gente não pode ter preconceitos e achar que é melhor aqui ou melhor ali, não, é parte de uma estratégia, então agradeço e muito obrigado pelo convite, viu? Imagina, obrigado pela presença. Também queria agradecer e dizer que existe a esperança de que a gente consiga realmente levar para as mulheres, principalmente, né, no caso do nosso podcast, quando se precisa de ajuda, a gente está aqui para ajudar mesmo, né? Não pode ter vergonha de perguntar e de ir atrás, né? Achando que isso é normal e que tem que ficar desse jeito, né? Tem que ganhar saúde.